Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você não segue ainda a nossa página, é @sabedoriaensina no Instagram. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá nós postamos posts bíblicos. Bem, a história que nós iremos estudar hoje é sobre o nascimento de Cristo. E o primeiro texto está lá no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 em diante. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois? Não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, nesse texto, nós vimos, ele tem um tema predito, o nascimento de Jesus. Nós vimos que o anjo, no 6º mês após a concepção de João Batista, que Isabel, como nós estudamos no vídeo anterior, era a mãe de João Batista e ela era parente de Maria. Aqui não diz o grau do parentesco, mas eram parentes. Bem, então o anjo, nessa história, foi anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Maria até questionou: como é que eu vou ter um filho se eu não tive relação com homem algum? Aí o anjo disse: o filho que você vai ter é filho do Espírito Santo, é filho do Altíssimo, o nome dele será Jesus. Bem, encerramos aqui essa história e vamos agora para o livro de Mateus. Vamos analisar o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, desposada é noiva. Sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Verso 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bem, o texto aqui também fala que Maria era desposada com José, era noiva, e no caso de Maria, o anjo apareceu pessoalmente. Já no caso de José, o anjo apareceu em sonho.
E José, quando ele soube que Maria estava grávida, ele queria ir embora. E aqui o texto é bem interessante, dizer que Mateus destacou que José, lá no verso 19, ele era justo. Mas como é que podemos conciliar essas ideias? José era justo e queria abandonar Maria. Ele era justo porque ele seguia as leis de Deus. E ele estava pensando ali, conforme o escritor Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, presume-se que ele estava pensando que ele não poderia receber Maria como esposa porque ela estava grávida. Então o anjo chegou em sonho e disse: José, receba ela por esposa, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E lá, continuando a história, no verso 25, diz assim: contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz a Jesus. Vamos agora para a terceira história que nós iremos analisar sobre o nascimento de Jesus, voltando lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu de completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então o texto aqui diz que estava havendo um censo. Então José foi com Maria para Belém para realizar esse censo, participar dele. E foi quando Maria deu à luz a Jesus, numa manjedoura, porque não tinha lugar na hospedaria. E Jesus foi enfaixado e colocado na manjedoura. Isso é costume, né? Enfaixar o filho e tudo mais quando nascia. Então por aqui nós encerramos a história sobre o nascimento de Cristo. E eu espero você no nosso próximo encontro. Até a próxima.